Boa noite pessoal. Sejam muito bem-vindos à nossa live semanal sobre TDAH. E hoje nós estamos comemorando 30 lives. Que coisa, né? 30 semanas consecutivas falando sobre TDAH, falando sobre como lidar com filhos com TDAH. E hoje a gente vai encerrar o ano com chave de ouro, nos preparando para entrar em 2021 com o pé direito, com a corda toda, né, com ousadia e principalmente com esperança de um ano melhor. Sejam muito bem-vindos. Vou colocar aqui o nosso tema de hoje. E eu vou dividir um pouquinho com vocês o que fez diferença no meu 2020. Esse ano tão atípico, esse ano tão, como eu posso dizer, inusitado, né? Tão imprevisível. E que pegou todo mundo de surpresa, que fez todo mundo, de alguma forma, repensar sua vida, né? Repensar suas escolhas, mudar seus planos. E eu vou dividir um pouquinho com vocês como foi para mim o ano de 2020, como está sendo, né, porque ele não acabou ainda, e o que eu fiz para conseguir chegar aqui no final de 2020 me sentindo em paz, me sentindo feliz e grata por tudo que aconteceu. E eu vou dividir com vocês porque como isso me fez bem e mudou a minha forma de enxergar as coisas, de me relacionar com tudo isso que está acontecendo. Eu acredito que também vai poder te ajudar, você que é mãe de uma criança com TDAH, que está aí envolvida com tantos desafios, tantas situações diferentes, tantas situações que você tem que lidar, e muitas vezes os problemas, né, as dificuldades acabam te aprisionando, né, capturando os seus pensamentos, e enxergar um lado positivo disso tudo às vezes fica complicado, né? Mas eu vou dividir com vocês uma estratégia que eu usei, né, o que eu fiz durante esse ano, o que eu tenho feito durante esse ano. Na verdade, eu já venho fazendo isso há um tempo, mas esse ano eu intensifiquei bastante, e eu tenho certeza que se você colocar em prática, também vai mudar a sua forma de se relacionar com o mundo e principalmente com seu filho. Mais uma vez, sejam muito bem-vindos. A gente sempre aguarda aqueles primeiros 5 minutinhos para o Instagram. Instagram notificar as pessoas irem entrando. Mas você que já está entrando aqui, obrigada pela sua presença aqui na nossa última live do ano de 2020. Essa realmente é uma live muito especial, porque além, né, da gente estar fazendo 30 semanas consecutivas de live, então hoje é a nossa 30ª live, então para mim isso é algo muito importante, muito especial, porque é o resultado de uma superação minha, né, de algo que eu decidi fazer, apesar da vergonha, apesar do medo, apesar da insegurança, eu decidi fazer. E hoje eu, né, já estou na 30ª e eu amo fazer essas lives semanais com vocês, eu amo estar aqui toda semana, amo estar aqui dividindo um pouco da minha experiência e aprendendo também um pouco com vocês. Então, foi um desafio que eu me impus, mas que trouxe um resultado positivo para a minha vida, mas também para a vida de muitas pessoas que puderam me acompanhar aí ao longo dessas 30 semanas. 30 semanas não é pouco tempo, né? É muito tempo, são alguns meses, a gente juntinho aqui toda semana, conversando, trocando, uma ajudando a outra, né? E pensando formas diferentes, formas mais saudáveis, formas mais funcionais de lidar com crianças, adolescentes, jovens que têm TDAH. Então realmente eu estou muito feliz por isso,
E de antemão já quero agradecer a todos que tiveram presentes. Algumas pessoas vêm me acompanhando aí a toda semana, a outras entraram, assistiram uma, assistiram outra. Bia, seja bem-vinda. Mas de qualquer forma eu agradeço muito a participação de todas vocês ao longo desse tempo. Bia, eu tô falando aqui que hoje eu tô fazendo a minha 30ª live semanal consecutiva, e eu falei que fazer a live foi um desafio que eu me impus nesse período aí de isolamento social. Eu decidi fazer, apesar, né, de todo aquele medinho, daquela insegurança, aquela vergonha que dá, mas eu me coloquei isso como um desafio e para mim foi muito bom ter superado essa minha dificuldade e ao mesmo tempo poder ajudar tantas pessoas, né? Então hoje é uma live comemorativa, uma live aí de 30 semanas consecutivas, gente, não é fácil, né? Manter essa constância, essa frequência, mas estou muito feliz e criei, né? Montei essa live, pensei essa live de hoje nesse espírito mesmo de compartilhar com vocês a minha alegria e ao mesmo tempo dividir com vocês um pouquinho do que eu fiz durante esse ano, que me ajudou a passar por esse período tão difícil, né, que foi esse ano 2020, e que eu sei que se você colocar na sua vida aí, na sua relação com seu filho TDAH, também vai poder te ajudar, tá bom? Então vamos começar, né? 2020 foi um ano, está sendo um ano, né, de muitos desafios. Um ano do imprevisível, né? Um ano onde a gente fez tantos planos na virada de 2019 para 2020, a gente imaginou tanta coisa, a gente desejou tantas coisas, o ano começou, né? Parecia que as coisas iam engrenar, iam acontecer, e de repente o mundo parou. O mundo parou e a gente ficou sem saber o que fazer, a gente ficou sem saber para onde ir, a gente ficou perdido mesmo, né? Então, os primeiros sentimentos que vieram naquele momento eram sentimentos de incerteza, de dúvida. A gente não sabia exatamente o que iria acontecer e, ao mesmo tempo, quanto tempo ia durar aquilo tudo. Então, todo mundo, né? Do maior ao menor, do mais rico ao mais pobre, do Brasil ou de qualquer outro país do mundo, todos nós passamos pela mesma situação. Mas a forma como cada um passou por isso, como cada um vem passando por isso ao longo desse ano, é diferente. Eu conheço muitas pessoas que estão agora, nesse momento aqui que eu estou falando com vocês, com o coração muito triste, com o coração angustiado, com o coração ansioso, achando que 2020 foi o pior ano da vida e tudo mais. Como também conheço muitas pessoas que estão felizes, que estão esperançosas, que estão achando, né, que o 2020 não foi ruim, que 2020 foi bom. E isso, né, essa diferença de percepção não é só pelas coisas que aconteceram, não é só por perdas que as pessoas passaram, não é só por problemas que vivenciaram, mas principalmente por atitudes que tomaram ao longo desse tempo, né? E aí eu quero trazer para vocês um pouquinho do que eu fiz ao longo desse ano, que eu já venho fazendo, né, durante muito tempo na minha vida, mas esse ano especialmente eu investi muito nisso, que me ajudou muito a chegar aqui, né, hoje, no final de 2020, das vésperas do Natal, e eu já tô até, meio de Mamãe Noel aqui, mas chegar aqui com esse coração grato, com alegria no coração, olhando para trás e percebendo que foi um ano desafiador, mas foi um ano muito bom, muito bom. E por que as pessoas tiveram percepções tão diferentes? E é disso que eu quero falar aqui hoje, porque muitas vezes, né, e eu vou falar aqui direcionado para mães de TDAH, muitas vezes as mães, elas têm uma percepção da situação, né, da sua família, do seu filho com TDAH, muito negativa.
por conta dos problemas, por conta das dificuldades, por conta dos desafios que enfrenta. Mas quando a gente começa a trabalhar com essa mãe, né, uma visão diferente, uma forma diferente de olhar para o filho, uma forma diferente de lidar com essas situações, a percepção dessa mãe muda. E aquele problema que naquele momento, né, no momento inicial, parecia tão grande, passa a não ser tão grande assim. O problema não deixa de existir, as dificuldades não deixam de existir, ela não deixa de se estressar em muitas vezes, mas ela começa a olhar de uma forma diferente para toda essa situação, não deixando que essa situação a domine. E ela toma a rédea da sua vida, da vida da sua família, né, e da situação que ela está vivendo. Então, a minha experiência nesse ano é com esse objetivo de te ajudar, a mãe de TDAH, a olhar para a sua realidade, independente de qual seja ela, com um olhar diferente. Porque a mudança no seu olhar, a mudança na sua percepção, de ver as coisas que estão acontecendo, de olhar para o seu filho, além do rótulo, além do TDAH, além das dificuldades, dos problemas, é que vai fazer a diferença de fato na vida da sua família. Então é disso que eu quero falar hoje. Então, o início desse ano, né, vou começar fazendo uma retrospectiva bem rápida e bem simples. Comecei falando, né, um ano que a gente começou cheio de esperança, cheio de planos, né? E eu já comecei o ano, em janeiro, mudando de cidade. Eu morava numa cidade e vim morar aqui na cidade que eu tô morando agora, que é Cabo Frio, na região dos Lagos, no Rio de Janeiro. E mudar de cidade já é algo que mexe com a gente, né? Apesar de eu estar mudando já com uma certeza do que eu estava fazendo e tudo mais, mas traz uma certa insegurança, uma certa incerteza, porque você está indo para um lugar diferente, um lugar onde você não conhece quase ninguém, né? Onde você vai começar a construir ali a sua vida naquele lugar. E eu me mudei para cá em janeiro. Passou aquele período de janeiro, fevereiro. Quando chegou em março, a gente teve o período da pandemia, né? E aí logo iniciando a segunda quinzena de março, começou lá o fecha tudo, as escolas começaram a fechar, alguns comércios, algumas cidades começaram a fechar. E o que aconteceu? Eu fiquei, entre aspas, né, isolada aqui na minha casa, numa cidade onde eu não conhecia praticamente ninguém, onde a minha vida profissional era em outro lugar, eram em outras cidades, porque como eu me mudei, não deu tempo de eu trazer meu consultório para Cabo Frio, então meu consultório ficou na cidade que eu morava, que é mais ou menos 1 hora de carro daqui, da onde eu moro. Então, assim, tudo ficou muito longe. E aí, aquela sensação assim, e agora, né? E agora, o que eu faço? Eu não posso mais ir para lá, porque a minha locomoção ficou, né, restrita. Ao mesmo tempo, a gente tem que fechar os consultórios, porque os pacientes também não vão sair de casa para poder fazer os atendimentos. A gente teve que fechar mesmo. Eu fechei o consultório no meio de março, e só reiniciei depois, quase no final de maio. E esse início foi assim, de muita incerteza mesmo, né? E eu vou ser sincera com vocês, a minha incerteza, a minha insegurança naquele momento não era nem por uma questão financeira, por uma questão do trabalho em si, porque eu tenho um trabalho, eu sou orientadora pedagógica em 2 escolas numa cidade aqui perto também, funcionária pública. Então ali, vamos dizer, eu estava garantido até certo ponto, né? Eu iria trabalhar online e tal, mas tinha o meu salário e tudo bem. Então não era nem por essa questão, né? Óbvio que traz um impacto na vida financeira, traz um impacto, né, na questão profissional, isso é sem dúvida. Mas a minha maior preocupação naquele momento eram os meus pacientes que iam ficar sem atendimento de uma hora para outra. E eu sou psicopedagoga, tendo várias crianças que têm transtorno de aprendizagem, né, têm TDAH, mas eu também sou psicóloga e atendo pessoas que estão aí passando por problemas de depressão, com questão de suicídio, tentativa de suicídio, transtorno de ansiedade. Então são casos
que são mais complicados de você interromper o acompanhamento assim, de uma hora para outra. Então isso me trouxe uma certa insegurança, uma certa apreensão. E o que aconteceu, né? Dentro da psicologia já se fala em atendimento online há bastante tempo, né? A gente tem uma regulamentação sobre isso, mas eu nunca tinha entrado nisso a fundo, para estudar e para realmente atender online, até porque dentro da psicologia a gente tem uma certa burocracia para isso. A gente não pode simplesmente abrir a câmera e começar a atender online. A gente tem toda uma regulamentação do Conselho de Psicologia, a gente tem toda uma orientação, um cadastro, etc. Então, como eu estava atendendo presencial, nunca me preocupei com essa questão do online. E aí eu me vi numa situação, e agora? Agora eu tenho que partir para online de qualquer forma. E dentro da psicologia, isso para mim não era algo difícil de se pensar, mas tinha a questão da psicopedagogia. Como fazer, por exemplo, atendimentos online com crianças com TDAH, que tem uma dificuldade de se concentrar, de estar ali junto, né, de se conectar ali na hora dos atendimentos. Então tudo foi muito movimento interno muito grande, dúvidas. E como tudo não acontece por acaso, né, a gente sempre, eu acredito nisso, né, então é uma das crenças que eu carrego que tem me feito muito bem, que é crer que toda missão que a gente tem na vida, todo propósito que a gente tem na vida, há sempre uma provisão guardada para que a gente cumpra esse propósito. E na hora certa, essa provisão ela aparece. Seja uma provisão financeira, seja uma provisão de conhecimento, seja uma provisão, oi Ana, seja uma provisão de força interna, mas a situação vai provocar que essa provisão surja. E isso aconteceu. Eu comecei a buscar formas de trazer o meu atendimento para online, já primeiramente pensando nos meus pacientes da psicologia. Confesso para vocês que foi mais por esse lado, mas eu comecei a me conectar com pessoas, comecei a conhecer pessoas, comecei a buscar, né, fazer parcerias com pessoas que estavam vivendo a mesma coisa que eu, mas que não sentaram e ficaram chorando e se lamentando. Pelo contrário, olharam para o problema e pensaram, e agora? Vamos resolver de que forma? E isso fez toda a diferença na minha vida. E por que eu estou falando isso? Porque quando a gente se conecta com pessoas que estão focadas na solução e não no problema, a gente ganha uma força extra. É como se aquele tanque nosso de energia ganhasse um extra. E a gente consegue dar um passo a mais da quantidade de passos que a gente daria se estivesse sozinho. Então, isso foi uma das coisas que mais fez diferença na minha vida esse ano. Me conectar com pessoas que não estavam olhando para o problema, que não estavam focados no problema, mas que estavam focados na solução. Isso realmente, eu vou falar um pouquinho dessas pessoas daqui a pouco, mas eu quero só adiantar que isso fez a diferença. Por quê? Porque eu consegui me energizar. Eu consegui tirar de dentro de mim a provisão que eu precisava, né? A força que eu precisava para buscar as soluções que eu tinha que encontrar naquele momento. E assim eu fiz. Fui fazer cursos, fui me capacitar, fui, né, me reinventar, porque a gente teve que se reinventar para poder manter os atendimentos online, e não só atendimento online, mas a qualidade do atendimento, porque atender online é muito fácil, gente. Ligou a câmera, botou lá o computador. Agora, ter um atendimento online de qualidade, onde, por exemplo, uma criança com TDAH de 9 anos, que você atendia presencial, que tinha toda uma dificuldade de concentração, de atenção, e você começa a atender online de uma forma que ela consegue se conectar com você e ficar ali ligadinha contigo durante 50 minutos, e você fala assim, caramba, o online trouxe mais resultado do que o presencial. Então, assim, é esse tipo de atendimento que eu buscava naquele momento. Não era simplesmente continuar atendendo, era continuar atendendo com qualidade. E isso fez com que eu buscasse. Mas nós não somos só profissional, né?
E eu acredito muito que para que a gente seja uma boa profissional, a gente precisa primeiro ser uma boa pessoa. A gente tem que estar bem resolvida, a gente tem que estar curada das nossas emoções, né, das nossas feridas, das nossas dores. A gente tem que estar bem com a gente mesmo para que a gente possa cuidar do outro, para que a gente possa ajudar o outro. Porque senão a gente se mistura com a dor do outro, a gente se dói com a dor do outro, a gente não consegue ajudar o outro quando a gente não está bem. E aí, para isso, eu comecei a investir em mim, né? Comecei a usar algumas estratégias que pudessem me ajudar enquanto pessoa nesse período tão tumultuado, onde todo mundo estava com as emoções afloradas, onde a ansiedade estava tomando conta das pessoas. Eu comecei a tomar algumas atitudes e eu vou falar com vocês 3 atitudes, 3 decisões que eu tomei esse ano que fizeram diferença na minha vida. A primeira decisão foi que eu parei de me alimentar da desgraça. Eu parei de me alimentar do problema. E o que significa isso? Eu simplesmente desliguei a televisão. Desligar a televisão, gente, não é ficar alienada do mundo, mas é não ficar vivendo o problema 24 horas por dia. Aqui em casa a gente já tem, desde que eu casei, eu tenho 4 anos de casada, e desde que eu casei a gente não tem o hábito de ver TV, essas coisas assim. Mas a gente já ficou um ano sem ver televisão, mas esse ano então a gente realmente decidiu desligar a TV. A TV ficou tanto tempo desligada que veio uma visita aqui em casa, a gente foi ligar e a TV não ligou mais. Eu acho que ela queimou, não sei o que houve. Porque a gente realmente decidiu desligar as TVs, parar de ver noticiário, parar de ficar se alimentando de notícias ruins, porque isso estava contaminando o nosso pensamento. E o que isso gerou em mim, no meu marido, né? Uma diminuição da ansiedade. Por quê? Porque a gente deixou de trazer para o nosso cérebro informações de perigo, informações de insegurança, informações de incerteza. E isso fez com que o nosso cérebro se estabilizasse, não ficasse produzindo cortisona o tempo todo e ficasse o tempo todo em estado de alerta. Mais uma vez eu vou falar, gente, eu não fiquei alienada do mundo, eu não fiquei fora da realidade, não é isso, tá? Eu não me tranquei dentro de casa e esqueci o mundo, não estou falando disso, eu estou falando de ficar o tempo todo contando quantos mortos estavam tendo no Brasil. Estou falando disso. E, infelizmente, eu conheço muitas pessoas que estão fazendo isso até hoje contando os mortos. Então, essa decisão que eu tomei lá atrás, logo lá no início, né, no início de abril, fez toda a diferença. Então, isso ajudou a diminuir a ansiedade, ajudou a trazer uma paz e uma tranquilidade. Por quê? Porque eu comecei a ocupar o meu tempo com soluções, com ajudar pessoas, com me cuidar, com me relacionar com meu marido de uma forma mais positiva. E isso trouxe paz e estabilidade emocional para mim. E aí, tem uma frase que eu falo muito, né? Falo muito com meus pacientes já adultos, que é assim: você se torna aquilo que continuamente você ouve e vê. Quanto mais você ouve, aquilo que você se alimenta, né? Aquilo que você ouve continuamente, que você vê continuamente, começa a modificar quem você é. Porque vai moldando o seu pensamento. E o seu pensamento vai moldar os seus sentimentos e as suas ações. Gente, é sempre assim. O pensamento muda, gera, impulsiona sentimentos e ações. Não é o contrário. Não é o sentimento que faz a gente pensar. Às vezes a gente acha que é assim, né? Eu me senti triste, então eu comecei a pensar um monte de bobagem. Não. São os pensamentos que geram sentimentos e ações. Então, se a gente cultiva pensamentos positivos, né, pensamentos funcionais, pensamentos que vão impulsionar soluções e não focar nos problemas, né, a gente acaba produzindo emoções mais funcionais, mais positivas e também atitudes. E o contrário é a mesma coisa. Se a gente cultiva esses pensamentos muito catastróficos, muito pessimistas, muito desesperançosos,
a gente também vai começar a produzir emoções negativas, e a gente vai começar a ter atitudes que vão refletir esses pensamentos. Então a gente se torna aquilo que a gente consome. Por isso a gente tem que ter cuidado com aquilo que a gente está consumindo, né? O filtro a gente precisa ter. Agora tem coisas que nem filtro, gente. Tem coisas que a gente realmente tem que eliminar da nossa vida, porque nem com filtro, né? Então a gente precisa ter isso em mente. Isso foi a minha primeira decisão. Os problemas, as dificuldades, os desafios, eles ativam algo dentro de nós. E se a gente não tiver cuidado com isso, eles podem ativar coisas negativas ao invés de ativar coisas positivas, né? Oi, Ana. Então, o direcionamento do pensamento faz toda a diferença. Exatamente. Como a gente enxerga o mundo vai dizer como esse mundo é, né? Foi o que eu comecei falando no início da live. Por que diante de um problema, né? De uma situação mundial que atingiu ricos, pobres, atingiu gente de todo mundo, de todas as classes sociais, de todos os lugares. Por que algumas pessoas estão vivenciando isso de uma forma e outras estão vivenciando de outra forma, mesmo estando passando pelo mesmo problema, né? Mesmo tendo perdas, mesmo tendo dificuldades? Porque é muito mais do que está dentro do que está fora. As pressões externas, elas provocam e elas fazem extravasar aquilo que está dentro do nosso coração. Se o nosso coração estiver cheio, né, de coisas positivas, estiver cheio de esperança, estiver cheio de positividade, isso vai emanar no momento difícil. É claro que a gente não vai sair rindo de tudo, estou feliz e o mundo está cor-de-rosa. Não é isso. Mas a gente não vai olhar como se tudo tivesse acabado, perdido. A gente vai olhar como se temos um problema, vamos chorar se tiver que chorar, mas a gente não vai ficar sentado no meio-fio chorando até que a pandemia acabe e a vacina seja criada. A gente vai viver diante da realidade que a gente tem. Até porque a gente não sabe o que vem por aí, né? Então essa foi a primeira decisão, né? Me desligar, parar de me alimentar de coisas negativas e começar a me alimentar de coisas positivas. E isso, eu cortei coisas que não estavam me fazendo bem e comecei a colocar coisas que poderiam me fazer bem. A segunda decisão que eu tomei ao longo desse ano foi me conectar com o que realmente importa. Me conectar com o meu propósito, com o meu porquê. E aí eu vou falar, assim, profissionalmente, mas entendo o seguinte: tudo que eu falar da minha área profissional, vocês entendam que também é da minha área pessoal. Porque eu não separo a área profissional de área pessoal. Eu sou no profissional o reflexo de quem eu sou como pessoa. Eu sou, como pessoa, também muitas coisas que eu vivo lá no meu profissional. Então, quando eu falo de me conectar com o meu porquê, é me conectar com a minha essência. E aquilo que está dentro de mim, né, o meu propósito, o meu porquê de não ficar presa no problema, de não focar, de tentar buscar viver de uma forma mais positiva, é poder fazer com que outras pessoas também consigam fazer isso. É poder olhar para o outro e ajudar esse outro a não ficar sentado no meio-fio chorando. Vamos lá, a gente tem uma outra possibilidade. Você tem uma riqueza dentro de você. Você tem uma história linda para construir. Não vamos parar aqui não, vamos juntas. Então, esse meu propósito, que lá atrás eu falei para vocês, né, de que eu, muito mais do que continuar atendendo, muito mais do que ter uma questão financeira, do retorno financeiro dos atendimentos, muito mais do que isso, a minha maior preocupação era com os meus pacientes que não podiam ficar sem atendimento, principalmente aqueles, né, com casos mais complicados, como eu falei, de depressão, de ansiedade. Então, esse meu porquê me fez buscar, porque eu simplesmente poderia ter fechado meu consultório, ficado em casa, né, curtindo meu marido ou fazendo outras coisas e esperado, quando eu abrir de novo eu volto com os atendimentos. Eu poderia ter feito isso, mas eu não fiz nenhum. Para falar a verdade para vocês, eu fechei meu consultório 1 mês e pouco, quase 2 meses, consultório presencial, mas eu não deixei de atender. Eu fiquei acho que 1 ou 2 semanas, umas 2 semanas só sem atendimento.
o restante do tempo eu atendi o tempo inteiro. Por quê? Porque eu não queria, né, dentro de mim, deixar aquelas pessoas sem o apoio que elas estavam precisando naquele momento, né? E principalmente numa situação tão complicada que a gente estava vivendo. Então, eu decidi me conectar com aquilo que realmente importava, com o meu propósito. E aí, o que isso tem a ver com você que é mãe de TDAH, né? Quando eu falei assim, olha, tudo que eu falar aqui você pode usar com seu filho na sua vida. Muitas vezes, né, eu comecei falando também lá no início, as mães, elas ficam, né, vocês mães, né, me falam muito sobre isso. Ficam muito atribulada com os problemas e com os desafios que um filho TDAH traz para a família, traz para a sua vida. E muitas vezes, para que você tenha força, para que você tenha ânimo, para que você tenha energia, para, apesar de todas essas dificuldades, você continuar buscando ajuda, continuar buscando novas estratégias, continuar buscando novas formas mais funcionais de lidar com seu filho, você só vai conseguir isso se você se conectar com o porquê. Porque se você se conectar com o problema, você simplesmente vai falar assim, não tem mais jeito, ele tem TDAH, ele é assim mesmo, eu tô cansada. E aí você vai repetindo todo dia a mesma coisa. Você vai deixar o problema, ou o TDAH, vamos dizer assim, dominar a situação, ao invés de você tomar a rédea da situação. Então, quando você olha para o seu filho, né, e você se conecta ali com o seu porquê, que é tornar a sua família uma família mais tranquila, se comunicar melhor com o seu filho, conseguir acessar o coração dele, você conseguir ajudar o seu filho a se entender e a lidar melhor com as suas emoções e com as suas dificuldades, você conseguir reagir ao comportamento do seu filho de uma forma mais tranquila, de uma forma mais funcional. Então, esse é o seu porquê. O seu porquê não pode... Se o seu porquê for simplesmente mudar o comportamento do seu filho, você vai desistir. Porque você vai chegar uma hora que você vai cansar. Porque mudar um comportamento no TDAH não é uma coisa simples. É uma coisa que vai exigir de você constância, esforço, persistência, estratégias adequadas, testes muitas vezes de estratégia e mudança, mesmo daquelas que funcionaram durante o tempo, que de repente param de funcionar. Então, se você se conectar com o problema, o comportamento inadequado, você vai acabar cansando. Mas se você se conectar com o seu filho, com a necessidade que você tem de se conectar com ele, de acessar o coração dele, de contribuir para que ele se desenvolva de uma forma saudável, você não vai cansar. Você pode, né? Lógico, né? Porque a gente não é de ferro, mas você não vai desistir. Você vai buscar sempre alguém para te ajudar, você vai buscar sempre algo que vai poder te ajudar nessa sua jornada, que não é uma jornada fácil, né? É uma jornada desafiadora e diária. Então, desconecte com o seu porquê, porque isso vai fazer com que você dê um passo a mais, além daquele que você achava que você tinha condições de dar. É o seu porquê que vai fazer com que você, diante do problema, você não desista. É o seu porquê que vai fazer com que você, mãe, mesmo com vontade de virar as costas e ir embora, mesmo com vontade, às vezes, de explodir com seu filho, mesmo com vontade de perder a cabeça, você respirar fundo e tentar de novo. E tentar de novo. E tentar de novo. Então, desfoque do problema, olhe para a solução. Se conecte com o seu propósito. Por que você não pode desistir, né? E a terceira decisão que eu tomei foi começar a reprogramar a minha mente. É o nosso propósito, exatamente, Ana Luísa. É o nosso propósito aqui, né? O meu de toda semana, por isso eu tô aqui hoje, Ana, eu tô fazendo a minha 30ª live. São 30 semanas consecutivas de lives sobre TDAH, sem uma semana ter ficado sem fazer. Isso para mim foi um desafio que eu me coloquei.
E é um desafio que, graças a Deus, eu consegui cumprir, né? Passar por ele. E eu tô muito feliz porque eu me desenvolvi muito ao longo dessas 30 lives. Eu pude ajudar muitas pessoas, mas também eu pude conhecer muita gente. Eu pude aprender muito, né, com as pessoas que passaram por aqui, conversando comigo e trocando. Então, assim, foi um aprendizado de vida muito grande, né? Muito grande. Olha, calma que eu ainda vou falar de você. Calma, tá chegando a sua parte aqui. Mas assim, a gente vem crescendo. Por que a gente vem crescendo? Porque a gente tá focando não tá focando no problema. A gente tá vendo o problema, mas a gente tá focando na solução. E a gente tá buscando crescer a cada dia. E assim é você, mãe, também, que tá aqui toda semana comigo, né? Que assiste as lives, que busca acompanhar pessoas, que tá lá no meu grupo de TDAH, ou que tá em outro grupo de alguma outra profissional, alguma outra colega, né? Acompanha o canal da Ana Luísa também. Enfim, você tá buscando e tá crescendo a cada dia. Hoje você é uma mãe muito diferente de quando começou isso tudo lá em março. Com certeza, né? E vai continuar evoluindo, mas tudo isso se você continuar focada no seu propósito, né? Focada no seu porquê, e se você começar constantemente a fazer um exercício de reprogramar a sua mente. E o que é reprogramar a mente, né? Tem a ver lá com a primeira decisão que eu tomei, né? De cortar, né, aquilo que estava me fazendo mal, de cortar, de parar de me alimentar de coisas negativas. Então eu comecei a fazer o quê? Eu comecei a me alimentar de coisas positivas. E eu não estou falando de coisas positivas assim, positividade por positividade, do tipo, agora você feliz. Não, coisas positivas são coisas que agregam, coisas que edificam a minha vida, coisas que me ajudam a ajudar outras pessoas, sabe? Coisas que vão me fazer um ser humano melhor, né? Então, isso é focar no positivo. E eu comecei, né, ao longo desse ano todo, eu tenho lido muito, estudado muito, mas tenho feito também todo esse processo de introspecção para me conhecer e para detectar crenças que estão me fazendo mal, que estão me limitando, e começar a substituir por crenças que são expansivas, crenças de crescimento, e não de crença de prosperidade, né, no sentido não financeira, mas de prosperidade de vida, de abundância, e não aquelas crenças limitantes que fazem com que a gente fique presa no mesmo lugar. Então, né, eu já falei aqui, os pensamentos, eles exercem enorme poder sobre a nossa vida, né? E aí as coisas que a gente vivencia, né, elas passam muito pelos nossos pensamentos, pelas coisas que a gente pensa, pelas coisas que a gente acredita. Então você não vê as coisas como elas são, você vê as coisas como você é. Isso é uma outra verdade que eu acredito também. Eu não vejo o mundo como ele é, eu vejo o mundo como eu sou. E se eu sou uma pessoa positiva, se eu sou uma pessoa que olho para a minha vida com misericórdia, com compaixão, né, com esperança, com um olhar de felicidade, gratidão, eu também vou olhar assim para o outro que se relaciona comigo. Eu também vou olhar assim para o mundo que está à minha volta, apesar do mundo não ser um mundo perfeito, não ser um mundo, né, que está aí de acordo com as coisas que eu gostaria que fosse. Mas eu vou dar para o mundo aquilo que está dentro de mim, né? Então a forma como eu vejo as coisas, elas têm muito mais a ver com quem eu sou do que com as coisas são exatamente. Então a maneira que eu penso faz com que eu reajo também à realidade, né? A maneira como eu penso o mundo vai fazer com que eu reaja de uma forma mais positiva, mais proativa ou não. E isso, gente, eu não estou falando de uma forma assim, espiritualizada, apesar de eu estar falando isso tudo porque eu tenho uma questão espiritual, né? Eu tenho essa ligação espiritual muito forte, mas eu estou falando porque isso é ciência também, né? Se você for estudar a ciência, se você for estudar, né, toda a parte da terapia cognitivo comportamental, você vai ver, tá lá explicando direitinho. Os nossos pensamentos é que guiam os nossos sentimentos e as nossas ações. Então, se o nosso pensamento estiver contaminado, se o nosso pensamento estiver
com um filtro, né, negativo, a gente vai filtrar tudo que entrar por isso aí também. Denise, seja bem-vinda. Pessoal, quem está entrando aí, desculpa eu não estar recebendo vocês, mas sejam todos muito bem-vindos. Gratidão por vocês estarem aqui, né? Eu tô dividindo aqui com vocês o que tem feito diferença na minha vida já há algum tempo, mas principalmente nesse ano 2020, para que eu chegue agora no final do ano me sentindo bem, me sentindo em paz, me sentindo feliz e não contaminada com esse mundo, né? E aí eu falei que eu me desliguei, eu parei de me alimentar das coisas negativas, eu me conectei com o meu propósito, me conectei com o meu porquê, né? Aquilo que realmente faz sentido para minha vida, e o que faz sentido para minha vida enquanto pessoa é a mesma coisa que faz sentido na minha vida profissional, porque é ajudar pessoas a crescer, a se desenvolver, a sair desse quadro de desesperança e olhar para o mundo com uma esperança, né? E a terceira decisão que eu tomei, né, que foi reprogramar minha mente, colocando no lugar daqueles pensamentos negativos que eu fui eliminando, coisas positivas, né? E aí, gente, o nosso cérebro é tão interessante porque o nosso cérebro ele não diferencia aquilo que é real daquilo que é fantasia, daquilo que é imaginário. Então, se a gente começa a contar histórias ruins para o nosso cérebro, ele vai acreditar nessas histórias. E ele vai reagir quimicamente, produzindo, liberando substâncias químicas que vão envenenar o nosso corpo, né? Que são as cortisonas que vão lá fazer com que o nosso corpo produza ansiedade, produza depressão. Então, a gente precisa criar histórias boas para o nosso cérebro. Eu não estou falando aqui de inventar coisas, mas a gente criar um enredo mais positivo, né, para o nosso cérebro. Eu já vou dar um exemplo disso para vocês. Então, assim, quanto mais a gente alimenta o nosso cérebro de histórias ruins, mais ele vai produzir esses hormônios, mais ele vai produzir vai ter essa reação química e produzir essa química que vai envenenar o nosso corpo, produzindo doenças, né? Ai, mãe, fala sério. Tenho muito orgulho de ser sua mãe, que Deus te abençoe e te abençoe sempre. Mãe, e eu tenho muito orgulho de ser sua filha. Te amo. Te amo muito. Muito mesmo. Ai, não tenho vontade de chorar. Bem, então assim, se nós nutrirmos nossa mente com bons pensamentos, veremos o medo ir embora, a insegurança, porque tudo que nos intimida nos controla, entendeu? Tudo que nos põe medo, tudo que nos intimida, nos controla, coloca um cabresto na gente, né? E isso tudo vem muito pelo desconhecido, pelas incertezas, pelas dúvidas. Por isso a gente tem que buscar sempre. A gente não vai viver de certezas. O mundo é uma incerteza. A gente não controla as coisas que a gente vive, né? Mas a gente pode ter um mínimo de planejamento, a gente pode ter um mínimo de segurança. E isso vem pelo conhecimento, vem pela troca. E é por isso, né, que eu tô toda semana aqui, né? Eu tô aqui já na 30ª semana aqui com você, trocando com você. Seja bem-vindo, Fábio. A Ana também, toda semana lá no canal dela, né, no Instagram dela, também trazendo conteúdo para as mães. Então, assim, a gente está aqui, né, como uma missão mesmo. Estamos aqui porque a gente acredita que ajudar as famílias vai fazer com que o mundo seja um mundo melhor, não é mesmo? Então a gente tem essa missão, muito além de consultório, muito além dos atendimentos. Claro que a gente também tem esse lado profissional, né, dos atendimentos, né, da nossa questão financeira, porque isso faz parte. Mas isso é o final, vamos dizer assim, é o final do processo, né? O início do processo, todo o caminhar do processo é essa troca, esse crescimento aí que até a Ana colocou. Então, a gente precisa nutrir a nossa mente. Como é que a gente vai nutrir a nossa mente? Como é que a gente vai ressignificar? Gente, essa palavra ressignificar é tão interessante porque ela tem assim, um sentido assim, de dar um significado novo para a nossa realidade, né?
dar um significado novo para a nossa realidade. Isso é ressignificar. Não é mudar a realidade, não é eliminar o problema, não é eliminar o Covid só da nossa vida, não é isso, né? Mas é a gente dar um significado novo. Eu tenho uma frase, gente, que eu li, eu vou até mostrar o livro para vocês, mas tem uma frase que eu peguei para minha vida esse ano, que é assim, ó, eu vou até ler para vocês, ó. Existe uma bênção disfarçada no que está acontecendo com você agora. Pode ser o pior problema do mundo. Tem sempre uma bênçãozinha disfarçada ali no meio desse problema, que se você conseguir olhar para ela, você vai descobrir, você vai trazer ela para sua vida. Todo problema, toda situação que a gente vive, ele é para despertar algo dentro de nós. Ele é para nos fazer crescer. Ele não é para nos matar. Ele é para nos fazer crescer. E se a gente consegue acreditar nisso, né, a gente consegue descobrir a bênção que está lá escondida no meio do problema. Porque todo problema tem sua bênção, né? E aquele problema que chegou para sua vida, não tem um ditado, né, mas que na verdade isso está lá na Bíblia, né, que fala que Deus não dá pra gente algo maior do que a gente pode suportar. Isso é uma verdade, gente. Todo problema que vem pra nossa vida, ele já vem com a provisão liberada pra gente poder conseguir vencer. Todo problema ele já vem vencido. Só basta a gente tomar posse disso e lutar, né, ir pra frente e vencer ele mesmo na prática. É sobre como lemos a situação, exatamente, a nossa percepção. Qual é o óculos que você está usando, né, para enxergar o mundo? E esse óculos é a nossa forma de pensar, são as nossas crenças, né? Sair da zona de conforto, crescer, exatamente. E aí aquilo, gente, que é gerado em nós, né, que é gestado dentro de nós, que nasce do nosso coração, ele é muito mais poderoso do que qualquer coisa que está fora de nós. E isso, eu estou falando, não é um clichê, não é uma frase de efeito, não é. Isso é uma verdade, sabe por quê? Porque tem pessoas que vivenciaram o ano de 2020, tiveram muitos problemas, perderam emprego, ficaram sem dinheiro, perderam gente da família. E se você perguntar como é que elas estão agora, elas vão dizer para vocês que estão felizes. Por quê? E eu conheço pessoas que estão dentro de casa com o salário garantido no banco porque estão aposentados ou por outro motivo, que não perderam ninguém da família, que não perderam emprego e que eu pergunto como está o ano de 2020 e diz que está horrível. Então isso é uma questão da realidade? Claro que a realidade nos afeta, é óbvio que a realidade nos afeta. Mas o que está dentro de nós, o que a gente gera no nosso coração, ele é muito mais poderoso do que o que está fora de nós. E é isso que vai fazer diferença para essa pessoa que não passou por grandes coisas, está triste, e aquela pessoa que perdeu um monte de coisa, que viveu um monte de problema, está feliz no final do ano, né? Então, assim, esse ano, né, quantas dificuldades, olha, eu vou citar alguns aqui. Dificuldade de fazer atendimento online. Gente, eu comecei falando no início da live, eu tinha uma noção de atendimento online dentro da psicologia, porque dentro da psicologia isso já vem falando, mas dentro da psicologia, não. Dentro da psicologia, da psicopedagogia, desculpa, nunca se falou em atendimento online. Então foi um desafio muito grande continuar atendendo, manter meus pacientes. E como eu falei, não é só manter por uma questão financeira, manter por uma questão profissional, manter porque são pacientes que eu atendo, né, que precisam da minha ajuda. O desafio de mudar de cidade, como eu falei também, eu mudei no início do ano de cidade. Gente, esse ano aconteceu tanta coisa, eu mudei de cidade, fui morar em outra cidade que eu não conhecia ninguém. Comecei a atender online, comecei a atender no home care, que é atendimento domiciliar. Olha quanta coisa eu tive que aprender, para conseguir avançar nisso. Tive outra coisa também que aconteceu, eu tive que fechar o meu consultório na cidade onde eu morava, agora no final de novembro, e abrir um consultório na cidade que eu estou morando agora, que eu não conheço quase ninguém,
Mas aí você me pergunta, você não conhece quase ninguém, tá sem paciente? Não. Por quê? Porque eu fiz um relacionamento com pessoas através da internet. Eu não precisei sair de casa para isso, eu me conectei com pessoas. E em meio à pandemia, eu comecei a atender pessoas de outros lugares, comecei a conhecer pessoas de outros lugares, atender pessoas de outros lugares. Mas isso eu só consegui porque eu fui em busca da solução. E principalmente porque eu comecei a me conectar com pessoas que também estavam na mesma vibe que eu, na mesma energia que eu, que também se desligaram do problema e focaram na solução, né? Então, eu vou já entrando aqui, né, pro final da live, né? Como que eu fiz isso tudo que eu tô falando pra vocês, né? Primeiro, me alimentando de boas comidas. E aí eu falo não falando de comida só, comida física, né? Mas comida espiritual, né? Comida no sentido de eu me conectei muito mais com Deus, é óbvio, né? Isso pra mim fez toda a diferença, Mas eu também me conectei com pessoas. Então foi um ano que eu conheci pessoas incríveis, como a Ana Luísa, que está aqui, né, Ana? Eu tenho muita gratidão a Deus por sua vida, por tudo que eu aprendi com você, mas principalmente por você me ajudar a enxergar, né, a consolidar esse pensamento, né, de ir atrás da solução. Então, assim, eu tenho muita gratidão pela sua vida. Deus te abençoe abundantemente, né? Tem a Poliana também, que é uma pessoa incrível, que também me ajudou muito, né, nesse início aí desses atendimentos online, tem me ajudado bastante. Eu conheci pessoas, né, como a Ana Luísa, que me mostrou essa pessoa na internet, que é o Fernando Freitas, que eu acompanho ele, assim, ele é um cara incrível também, então eu vou lá e bebo na fonte ali, porque ele é uma pessoa assim, incrível. Então eu fui me conectando com pessoas que me ajudaram a consolidar esse pensamento, né? Que me ajudaram a olhar para a vida de uma forma mais positiva. Graças a Deus eu tenho um marido que assim, tem um olhar muito positivo para a vida, muito esperançoso, muito... Então isso também me ajudou, porque ele, né, foi meu parceiro nessa empreitada. Eu me conectei também com pessoas através de livros, né? Através de lives, mas também através de livros. E aí eu quero mostrar para vocês um livro, esse livro aqui, ó, chamado Metanoia, do J.B. Carvalho. Ele é um pastor de Brasília. Gente, o livro fala assim, ó, a chave está em sua mente. Ele é um livro que fala sobre... Tem uma questão cristã? Tem. Mas se você não é cristão e quiser ler, você vai aproveitar muita coisa boa dele também. Porque ele traz muito essa coisa da ciência, da questão do pensamento, da forma como a gente vê o mundo e enxerga o mundo. Esse livro aqui foi um dos que me ajudou muito nesse processo de metanoia, que é a mudança da mente, né? Enxergar o mundo de uma outra forma. E outros livros também que eu li ao longo do ano, mas esse aqui em especial, depois até boto a foto lá nos meus stories para vocês que quiserem depois ler, né? Se quiserem comprar e ler, vale a pena, é um livro muito lindo e ele fala muito sobre tudo isso que eu tô falando com vocês, é o que eu li aqui no livro e muito mais. Me conectei também com cursos, né? Eu fiz cursos, como eu falei, né? Eu fiz o curso da Poli, do consultório Power, fiz o curso da Ana Luísa, do Maestria, né? Fiz outros cursos também, falando sobre emoções. Então, eu busquei fazer cursos que fizessem sentido para mim nesse período, nesse momento, que eu pudesse usar esse conhecimento para ajudar outras pessoas. Então, assim, tudo que eu fiz esse ano foi sempre tentando conectar com o meu propósito, né? Selma, você está perguntando o nome do livro? É isso? O livro é Metanoia, do J.B. Carvalho. Metanoia. Deixa eu ver se eu coloco aqui, peraí. Metanoia. Só um minutinho, gente. Escrever aqui junto com J.B. Carvalho.
publicar. É esse livro, tá? Então, ele realmente fez diferença pra mim. E é um livro, gente, gostosinho de ler, simples, não é aquele livro pesadão não, tá bom? E uma outra coisa que eu fiz esse ano e que eu fiz também com meus pacientes agora no final do ano e tá fazendo muita diferença, fez muita diferença na minha vida, tem feito diferença na vida dos meus pacientes também, que é uma coisa super simples, uma coisa até que provavelmente você já conhece porque é algo muito falado, mas que poucas pessoas fazem na prática mesmo com a constância. Às vezes até começa a fazer, faz lá nos primeiros dias, depois esquece. E eu tenho feito um exercício aí já há um tempo fazendo isso e quanto isso tem reforçado esse meu pensamento mais positivo, treinado o meu olhar para enxergar as coisas positivas da vida, né? É um exercício bem simples, que é o exercício da gratidão. E aí eu até trouxe aqui para vocês, né? Eu criei aqui, gente, no meu escritório aqui em casa, eu criei um cantinho da gratidão. Depois, se vocês quiserem ver como ficou, eu postei um vídeo hoje aqui no meu Instagram, mostrando o meu escritório aqui, que eu montei na minha casa. E eu mostrei o cantinho da gratidão lá, tá bom? Mas eu vou mostrar aqui pra vocês. É o pote da gratidão, gente. Você já deve ter ouvido falar, uma coisa bem simples, uma coisa bem comentada, mas, como eu falei, muita gente não leva a sério, acha lindo, acha legal, às vezes até começa a fazer, mas não leva a sério. Fazer isso aqui com constância, tá? E eu tenho feito isso aqui já há um tempo. E o que esse potinho da gratidão ajuda na gente? A treinar o nosso olhar. Porque no começo, quando a gente vai escrever, a gente fica assim, o que eu vou botar? O que eu vou botar? A gente fica tentando pensar algo grande que tenha acontecido na nossa vida pra gente escrever e colocar aqui no potinho, não é isso? Só que na verdade, gente, o potinho da gratidão são coisas simples, corriqueiras do nosso dia a dia. Do nosso dia a dia. Do tipo assim, olha, hoje eu comi uma coisa que eu gosto, gente. Eu tenho que estar grata por ter condições de comer aquilo que eu quero, aquilo que eu gosto. Quantas pessoas não podem? Então assim, poxa, hoje meu marido foi trabalhar e voltou, chegou em casa. Poxa, gratidão por ele ter chegado em casa em paz e segurança, né? Por ter saído e voltado sem ter acontecido nada com ele. Então assim, coisas, gente, simples do dia a dia, sabe? Que a gente precisa treinar o nosso olhar. É um treino mesmo de olhar. E aí, conforme você vai exercitando, daqui a pouco você vai vendo gratidão nas coisas mais simples, nas coisas mais bobas, você vai começando a ver gratidão. Exatamente, Soraya, a gente tem mania de reclamar. E eu vou te falar, a murmuração é um veneno da nossa alma. A murmuração é um veneno no nosso pensamento. Porque a murmuração libera no nosso organismo, no nosso cérebro, ativa áreas do nosso cérebro que vão produzir substâncias negativas no nosso cérebro, que vai impedir que a gente avance. Então a gente precisa começar a trocar a murmuração pela gratidão. E isso não é fácil, não é simples, porque na hora que a gente dá uma topada, o primeiro impulso é a gente murmurar, né? O primeiro impulso é a gente murmurar. Mas com treino a gente começa a ser grato, até pela topada. E eu falo isso porque o meu marido, ele tem essa característica. Eu acho lindo isso nele. Porque ele consegue, de uma topada, ele consegue dar glória a Deus. Porque, assim, ele consegue ver o lado positivo de tudo que acontece. Isso é lindo nele, é lindo. E eu, graças a Deus, tive o privilégio de casar com ele. E tenho aprendido muito com ele, a treinar esse meu olhar. Porque isso é muito importante pra gente. E você que é mãe, que tá aqui, gente, mãe de TDAH, se você não treinar o seu olhar para olhar o positivo no seu filho, você vai ficar o tempo todo chamando a atenção dele, brigando com ele, tentando corrigir ele o tempo inteiro. Porque você precisa treinar o olhar para perceber os mínimos avanços, as mini conquistas dele durante o dia, para que você possa usar essas mini conquistas, esses mini avanços, esses micro acertos
que muitas vezes são pequenos mesmo, mas que a gente não percebe, para que você elogie, para que você encoraje, para que você incentive. E aí esse pequeno comportamento começar a crescer. E aí aquele comportamento negativo que não está sendo alimentado por você começa a morrer, a sumir, a diminuir. Então é um exercício que você pode fazer com a sua família. Ele é simples, gente, é um pote qualquer, tá? Eu fiz aqui uma etiquetinha. E aqui dentro a gente vai colocando os nossos motivos de gratidão. Então, você vai colocando ao longo do dia, você pode fazer o da sua família. E aí, sabe o que é legal você fazer com a sua família? Você vai com a sua família, vocês vão colocando, e você pode combinar assim com a sua família, ó. Quando o pote da gratidão estiver bem cheio, a gente vai fazer um passeio em família. Ou a gente vai fazer uma sessão cine pipoca. Ou a gente vai fazer um lanche diferente. A família vai ganhar um prêmio, né? Vai ganhar um prêmio por ter sido tão grata por tantas coisas da vida, né? Desenvolver a espiral virtuosa, exatamente. E aí, sabe o que é legal também disso aqui? É que naquele dia que você não tá bem, que você tá murchinho, que você tá meio olhando para as coisas meio cinza, sabe o que você faz? Pega o pote, bota no colo e abre e sorteia alguns papeizinhos desse, leia, para você se lembrar de quantos motivos de gratidão você tem na sua vida, de quantas coisas boas você tem na sua vida para agradecer, né? Se estamos aqui no final do ano, apesar de todas as avarias que a gente pode ter tido ao longo do ano, se estamos aqui é porque a gente tem pelo menos um motivo de gratidão, que é estarmos vivos, né? Então, exercite a gratidão diariamente. Você vai ver como em pouco tempo você vai tirar os óculos cinzas e vai colocar um óculos colorido para enxergar o mundo de uma outra forma, ok? Gente, para fechar aqui, eu falei sobre isso, mas eu não frisei muito sobre essa questão de conectar com pessoas, né, de se alimentar de coisas boas, né? Você, mãe de TDAH, procure se conectar com pessoas que vão poder agregar na sua vida, que vão poder te ajudar, que vão poder fazer principalmente com que você mude a sua forma de enxergar o seu filho, que faça com que você olhe para o seu filho além do TDAH, que você não olhe para o transtorno, que você não olhe só para o problema, mas que você consiga olhar para o seu filho, que é muito maior do que um sintoma, do que um transtorno que ele possa ter. Então se conecte com pessoas, né? Eu indico você que aqui na nossa live tem várias psicopedagogas que fazem trabalhos lindos, a própria Ana Luísa, e aqui também no meu Instagram. E eu aproveito para te convidar, você que é mãe de TDAH, que ainda não está lá na nossa comunidade de mães de TDAH, aproveite que vai terminar a live, já vai lá no link da minha bio, e tem lá um linkzinho para você entrar no nosso grupo do WhatsApp, gratuito, que está recheado de conteúdo diário, gente. Praticamente todo dia eu coloco ali um conteúdo, tiro dúvidas, né? A gente troca ali experiências com as mães. É uma comunidade de mães de TDAH que estão ali focadas no mesmo objetivo, que é olhar para a solução e não para o problema, olhar para o filho e não para o TDAH, e encontrar estratégias mais funcionais, mais saudáveis aí para lidar com os desafios do dia a dia. Então, se você ainda não está no nosso grupo, na nossa comunidade, agora vai terminar a live, você corre lá e já entra, porque 2021 vai estar recheado de coisas novas. Eu vou repaginar lá o nosso grupo e a gente vai focar em 2021 no contexto familiar da criança com TDAH, fazendo com que você, mãe, olhe para você e emane de você algo que vai inspirar o seu filho a mudar o comportamento, a se desenvolver de uma forma mais saudável, ok? Então eu espero você lá e aproveito aqui na hora do fechamento para agradecer a todas que estão aqui na live comigo. Muito obrigada, gratidão mesmo de coração. E agradecer a todas também que vão assistir depois, que sempre tem várias que assistem depois. E as mães que já passaram por aqui, as psicopedagogas também, várias assistem aqui as lives, que já passaram por essas 30 semanas que a gente está junto. Obrigada mesmo, né? E não esqueçam, conhece uma mãe
que tem um filho que está passando dificuldades aí, que está enfrentando dificuldades no dia a dia, né? Que já tem o diagnóstico do TDAH ou que está aí em processo de investigação, processo de diagnóstico de TDAH, convida essa mãe para participar, né? Convida essa mãe aqui para curtir a página, para acompanhar o meu canal aqui no Instagram, que toda semana, todo dia, né? Todo dia tem um conteúdo, tem alguma coisa que pode agregar na sua vida, que pode te edificar. E através desses conteúdos você aí renovando a sua mente, transformando, ressignificando a sua vida, ok? Ana, obrigada a você, porque você é linda e eu aprendo muito contigo. Gratidão mesmo. Gratidão mesmo. A gente precisa dar honra a quem tem honra. E eu, graças a Deus, pude honrar pessoas que me ajudaram ao longo dessa jornada, né? Como você, enfim, meu marido, que sem ele também, né? E a minha família, que também sempre me acompanha, sempre me dá os feedbacks aí das lives, né? A gente tem aí eu tenho uma sobrinha que tem TDAH, então a nossa família, ela se mobilizou aí ao longo, né, desse ano para estar acompanhando aí minhas postagens, minhas lives, para a gente aprender juntos como lidar com ela. Então isso está sendo muito bom, né? Eu lembro, antes de eu começar esse trabalho, como que a minha mãe, né? Não sei se ela está aqui ainda. Ela tinha dificuldade de entender minha sobrinha, de lidar com ela e tudo mais, e quanto ela hoje lida com ela de uma forma tão diferente, né? Já consegue perceber quando o comportamento, a reação é do TDAH, quando não é. Então, crescemos também em família, né? Então, isso é muito bom, né? Eu pude ajudar outras famílias, mas também pude ajudar a minha família, ok? Gente, obrigada, nós já passamos de 1 hora. Vamos encerrar. E mais uma vez, treine o seu olhar, treine, né? Transforme, renove a sua mente para o lado positivo das coisas. E principalmente, terminou a live, você que é mãe de TDAH, corre no link da minha bio aqui no Instagram e entra na nossa comunidade de mães, porque você vai se sentir fortalecida. Você não vai estar sozinha nessa missão que você tem, né, que é de cuidar e criar e desenvolver o seu filho com TDAH, ok? Em 2021, muitas novidades, muitas coisas novas, mas vocês vão receber aí ao longo desse finalzinho de ano os spoilers que eu vou dar, tá bom? Tchau, Fábio, tchau, Andréia, tchau, Ana Luísa, Teodoro também entrou aqui, todo mundo que tá presente. Um beijo a todos, tchau, tchau.